Sejam muito bem-vindos a mais um Bi Escuta Isso. E sim, a gente teve que mudar o nome por conta de questões de violação. É isso. A, o algoritmo ele não entende que para nossa comunidade, bicha é uma coisa muito boa e não pejorativa. Mas sim, hoje ficamos com Bi Escuta Isso. E eu tô aqui nesse episódio com Dona Bruna Hello, oi, gente. e o seu Júnior, Hi, Lorena. novamente para discutirmos um pouquinho mais sobre esse mês do orgulho, a parada LGBT. E aí, gato, o que a gente tem? Pertencimento? Ato político? Festas? O que vocês acham? Vamos então para mais um episódio e solta para a vinheta. Gente, de acordo com o tema de hoje, a gente tem para discutir um pouquinho sobre parada do orgulho LGBTQIAPN+, né? E aí, eu quero escutar de vocês, mas primeiro do Júnior, que esse ano foi para parar a primeira parada dele de São Paulo, da capital, uma das maiores paradas, se não a maior parada do mundo. Me conte como é que foi a sua experiência. Não foi a primeira, não, viado. Viado, ele é vivido na parada. Deixa ela. Experiência, meu bem. Eu sou maricona. Eu vou, tem uns 10 anos que eu vou na parada de São Paulo e a de Campinas. Inclusive, eu já fui mais na de São Paulo do que na de Campinas. Eu acho que a parada é o maior movimento de diversidade materializada que a gente pode viver. Acho que tem muitas questões de como as pessoas enxergam isso. A gente discorre mais ao longo do episódio. Mas para mim... Pode começar, gata. Mas para mim é o maior lugar de pertencimento. Não pertencimento que necessariamente eu me identifico com todos. E eu acho que é esse que é o gostoso da coisa. É que você vê pessoas muito diferentes de você. E dentro dessa diferença que você se encaixa. Enfim, é isso. E tu, Bruna, já teve a oportunidade de ir para uma parada? Eu já fui para uma parada. Eita, foi. Eu já fui para uma parada. Eu nunca fui para de São Paulo, mas eu já fui para de Campinas. Mas eu não sou uma pessoa da parada. Eu entendo a importância política dela. Mas, ai, gente, eu não sou uma pessoa da multidão e do volume alto. Então eu chego lá e penso, viva as gays, viva os LGBT, e vou embora. Mas sua questão não é com a parada, é uma questão que você não gosta de movimento. Sim, eu não gosto de movimento. Aí, eu morro de vontade de ir para a parada de São Paulo. Eu nunca fui para uma parada grande, eu já fui para a parada de São Luís. Só que, assim, ela já melhorou muito, mas a vez que eu fui, eu só fui uma vez, ela foi bem mais sem patrocínios, né? Uma coisa assim mais tímida, mas também muito gostosinha de viver, porque eu acho que é muito isso que o Júnior falou. E é uma das questões que a gente vai entrar. Porque ainda tem muito esse ponto de que não só pessoas de fora, como pessoas de dentro da própria comunidade falam que a parada é pra galera se acabar em festa, e ser promíscuo, e ser isso, e ser aquilo. E no final das contas, e se for? Eu ia falar isso, bem. Qual o problema de ser isso? Exatamente. Tem gente que vai para fazer manifestação, tem gente que vai para fazer ato político, tem gente que vai para fazer amizades, tem gente que vai para festas, tem gente que vai fazer o que quiser. O importante da parada é você se sentir bem-vindo, né? O principal ponto é isso. E quando tu fala sobre essa questão do pertencimento, eu acho que o que me pega muito é você sentir que você tem um espaço em que você encontra referências. Eu ia falar isso. Pode falar, João. Desculpa. E você vai ver casais, tipo casais gays, casais de mulheres sáficas, vamos ver casais de todos os tipos. Tipo, a gente vai celebrar a diversidade, a gente vai se encontrar lá. Eu acho que essa é a parte mais linda. Eu acho que, assim, por ser daqui de Campinas e que tem essa vivência, né, da comunidade LGBT bem forte, eu lembro, assim, claramente da primeira vez em que eu fui para uma balada LGBT, ou eu lembro
Gente, eu lembro, assim, claramente a primeira vez em que eu fui para uma balada que era sáfica, sabe? Era Amo. predominantemente mulher. E aí eu lembro da sensação de pertencimento, de ai, viva, uhul. E aí eu sinto que a parada é esse lugar em que as pessoas podem existir dessa forma à luz do dia, sabe? E aí isso é muito legal. Só que aí eu acho que por ser daqui de Campinas, por isso tá. É uma coisa tão comum para mim que aí eu Sim. não me identifico tanto, mas eu lembro claramente da primeira vez que eu fui para uma balada sáfica, que era predominantemente mulheres. Eu lembro que eu fui com a minha melhor amiga, que é até hoje, que ela é hétero. Aí ela falava, amiga, você é sapatão mesmo, porque você tava tão feliz naquela balada. Aí eu falei, amiga, então parece que sim. Ela falou, você não fica assim na base, nas outras. Aí eu falei, pois é, então parece que nos encontramos. Tivemos uma confirmação ali da carteirinha. Exatamente. A primeira vez que eu fui na parada de São Paulo, um ex-namorado meu, ele mora perto da Paulista, então passava na rua dele, assim, na que cruzava a rua dele. E eu lembro que na época, isso faz muitos anos, eu não ia para dentro do movimento. Eu lembro que a gente foi para uma padaria, uma lanchonete, alguma coisa assim, que tem lá, que cruza essa rua. E eu lembro de ter ficado na porta da padaria e os trios passando, né? E era aquele trio cheio de balão, o arco-íris. E eu lembro que parecia uma criança, sei lá, sabe, o João e Maria vendo a casa de Vendo a doce. carreta furacão, sabe? Furacão. E eu fiquei completamente alucinado com aquilo, só de ver. Primeiro pela estética e depois pelas pessoas, né? Porque é gente alta, baixa, gorda, magra, preta, branca, trans, cis. É uma coisa muito doida de... Plural, né? Exatamente, plural. É Sim. literalmente diverso. Eu acho que ali é a representação do que a gente fala sobre diversidade, né? Porque você vê tudo quanto é tipo de gente. Essa última vez que eu fui, lá em São Paulo, agora tem uma rua que chama Bento Freire. E a Bento Freire, as bichas tomaram conta, assim, da rua. Uma rua no centro. E aí é uma galera 30 mais, uma galera mais madura, assim. E teve um dia, aí é foi pra no lá que eu vou. domingo. Gente, é maravilhoso, eu adoro ir pra lá, assim. Porque é uma rua que não é para... É uma rua que apareceu um bar, depois outra, e as bichas começaram a tomar conta, sabe? Tanto que a rua nem é fechada. Você tá lá no meio da rua fechada de viada e os carros tentando passar. Mas aí no domingo eu fui... E eu fui para um bar que estava muito cheio, tem um bar assim de esquina, e entrei e era um bar de uma galera mais madura, assim. E aí tem um mezanino, eu fui para esse mezanino, e não estava muito cheio o bar. A gente entrou porque a gente queria ir no banheiro, tá? E ficou lá dentro. Teve uma hora que a pista não estava muito cheia, e é um bar bem pequenininho, assim, miudinho. Aí tinha uma bicha, ela devia ter uns 60 anos, assim, e ela estava na pista e começou a tocar como uma deusa, remixado. A bicha, ela tava numa felicidade, sozinha, ela com o bonezinho dançando assim, no meio da galera, e eu fiquei pensando, reparando e pensando, né? Como ela tava confortável naquele lugar. Uma pessoa de, sei lá, ele tinha uns 55, uns 60 anos. Sim. E eu observando ele e achando lindo mesmo, assim, que eu achei muito bonito a liberdade dele. E fiquei pensando quanto tempo ele não passou até poder encontrar um lugar que ele simplesmente pode dançar e se ele está sendo julgado ou não por outras pessoas, aparentemente eu estava cagando com isso porque ele estava só pertencendo àquele espaço ali, né? E eu achei isso muito bonito. E na parada mesmo, esse ano eu fiquei assim, nos primeiros trios, no primeiro, segundo trio. Então não tinha muita gente, não tinha muita muvuca. Teve hora que eu estava descendo a rua, e aí tinha um carinha, assim, numa calçada, era uma pessoa PCD. Eu acho que ele não conseguia andar, eu não reparei muito que eu tava, né? E aí, mas eu reparei que ele tava com uma canga, assim, no chão, e ele sentadinho, e ele sozinho. E ele tava numa felicidade por estar ali. Eu achei aquilo tão representativo de tudo, sabe? Porque as pessoas que estavam ao redor dele eram muito diferentes dele, né? Mas ao mesmo tempo ele pertencia àquele lugar. E eu acho isso, assim, o supra-sumo da parada.
E eu acho que um sentimento que vem é muito de. Sabe aquelas crianças que o olho brilha quando ela encontra alguma coisa que ela tá assim, tipo, encantada, que ela tá assim, deslumbrada por aquilo? Eu acho que é muito esse sentimento que vem. E aí a gente chega para nossa próxima pergunta. Orgulho de quê? O que vocês acham? Eu já falei isso em outro momento sobre um primo meu que eu perguntei para ele o que era ser homem. E ele falou, Ju, sei, eu só sou. Aham. Acho que é isso. Orgulho de quê? De só ser. De ser sem ter que explicar, de ser sem. Parece uma coisa muito superficial, mas para mim é muito profundo. Só sou. Né? Orgulho de poder ser quem se é, mesmo com todas as coisas que a gente tem que enfrentar ao longo do processo de descoberta, a homofobia que às vezes ela é muito velada, às vezes ela é um pouco mais intensa, e ainda assim a gente dá vazão a quem a gente é. Acho que Sim. orgulho não é de ser um homem que fica com outros homens, ou uma mulher que fica com outras mulheres. Orgulho é de você poder ter a liberdade de ser quem se é. Porque é É, pra muito mim. difícil. E a gente precisa lutar para ser. E aí, conquistar isso, vencer, entre muitas aspas, é o que pessoalmente me orgulha muito. E para mim para mim é muito essa questão de poder existir à luz do dia, sabe? Porque assim, é um lugar em que, por exemplo, se a gente vai sair de casal, né? Eu com uma mulher, a gente tem que saber em que lugar a gente pode dar a mão ou Sim. não, em que lugar a gente pode se chamar de amor ou não. Então, eu sinto que ali é um lugar em que a gente não precisa estar com todos esses mecanismos, essas atenções ativados. Ali, quem tá ali, todo mundo sabe que é, e ali, por tá Aham. todo mundo numa multidão, todo mundo pode só ser. E aí, para mim, é muito isso, assim, é muito comum, né, que as pessoas falem, ai, mas se tem o dia do orgulho gay, precisa ter o dia do orgulho hétero. E assim, hétero não precisa ter medo de existir, né? Não precisa ter medo de ir num Sim. bar, você não precisa parar e pensar, mas esse bar é LGBT friendly. Então, para mim, é muito essa questão em que a gente pode só não se preocupar se vai levar uma porrada ali ou não, sabe? Se vai ouvir uma Exatamente. merda ou não. E é muito esse ponto. Eu acho que, fazendo essa comparação, eu até assisti outro dia um vídeo, eu acho que foi do. Ah, eu não vou dar informação errada aqui, não. Então, eu assisti um vídeo de um O cara vídeo. que ele é um famoso, e só que eu não tenho certeza se foi ele, então eu não vou falar o nome. Mas dele justamente trazer esse questionamento de as pessoas, né, ficam assim, ah, por que que não existe o dia do orgulho hétero? Por que que não existe a parada do orgulho hétero? Gente, é assim, vamos lá. Vocês já são socialmente aceitos, não precisam passar por nenhum problema de violência quanto à sexualidade de vocês, né? Tipo, vocês não precisam lutar pelo direito de existir e vocês não precisam ter medo de existir, sabe? É, é. Imagina, é uma coisa que eu vi várias drags queens, o plural de drag queen, enfim, falando, tipo, conheça a sua história. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para nossa comunidade, porque muitas vezes a gente vê pessoas dentro da comunidade exalando discursos extremamente LGBT-fóbicos, tipo, enfim, gay sendo homofóbico, pessoas trans sendo transfóbicas, enfim, no geral. Conheça a sua história. Tipo, conheça a sua comunidade, conheça, tipo, pelo que a sua comunidade batalha, sabe? E batalhou desde sempre, justamente para você poder existir, para você poder colocar aí a sua fotinha com seu namorado no Instagram, para você ver que você pode colocar no seu Instagram e dizer que você é gay, porque é igual outra coisa que eu vi também, que tá muito na moda, essa questão de homens falando, ah, eu sou gay, mas pelo menos eu consigo ser o gay masculino e aparentar Eu vi ser isso hétero. hoje. Tipo, e aí, gata? Tipo, qual é a vantagem disso? No final das contas, se você sair andar de mãos dadas com outro homem, você também vai É. precisar tomar cuidado. Tipo, de saber quais são os ambientes que você tá frequentando ou não. E é muito aquele negócio que a gente está vivendo em um horizonte histórico em que, né, durante muito tempo existiu isso, e isso parece que está se fortalecendo cada vez mais, que é ter o orgulho dessa masculinidade hegemônica,
ser extremamente másculo, de ficar performando uma heteronormatividade. E as pessoas, muitos, eu posso falar dentro da comunidade gay, muitos homens gays não querem conhecer a sua história, de se sentir pertencido, né? De ver que as bichas afeminadas que estavam lá na frente lutando pelos nossos direitos, que apanharam, que foram mortas, sabe? Se hoje você pode fazer isso, é porque elas existem, é porque elas existiram lá atrás, né? Então tá tudo bem, você não faz sentido para você ser uma bicha afeminada, tá tudo bem, mas respeite, tipo, entenda a sua história, entenda de onde é que vem a nossa luta de existir. E eu O que acho vocês acham? Pode falar. Hashtag militei. Não, eu queria saber o porquê que vocês acham. Por que vocês acham, não? O porquê as pessoas se incomodam. As pessoas não. Algumas pessoas se incomodam tanto com. Que é o que você falou, né? Com a própria história. Por que pessoas LGBTs se incomodam tanto com a parada LGBT? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Habla, Bruna. Para mim é por um moralismo mesmo. E para mim é muito por uma questão de. Queira assim, queira não, por exemplo, eu venho de uma família predominantemente católica. Dentro da minha família, esses valores do temer a Deus, do seguir as regras, ainda estão muito fortes. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que questionou esse ponto da religião muito cedo. Gente, eu lembro de diversas reuniões familiares em que isso foi pauta. E aí, normalmente a gente tem nessa questão dessas pessoas que são mais ligadas à religião, essa questão do você precisa agir conforme aquelas regras, você precisa seguir aquelas regras, e para eles é importante que o amiguinho também siga. Então, eu acho que é por um moralismo e por essa crença de que você precisa seguir as regras. É o famoso temer a Deus, né? Mas eu acho que é por isso, eu não consigo pensar em outra possibilidade. E você? É porque tem muito isso, né? De que. Qual foi a pergunta mesmo que eu esqueci? Por que alguns se incomodam tanto com. Pronto. Eu tava na linha mesmo. A gente. Igual a Bruna falou, se a gente parar para pensar sobre. Primeiro, quais foram os atravessamentos que essa pessoa teve durante a vida dela, né? Socialmente, culturalmente, o que os espaços em que ela viveu estavam ditando ali para ela, né? E eu acho que parte também daí, nesse sentido de que durante muito tempo a nossa criação, e até hoje de muitas pessoas, essa criação extremamente patriarcal, machista, né, que é cristã, então que vem desse moralismo muito grande do que é considerado certo, do que é considerado errado, a partir da perspectiva deles. É muito difícil quebrar essas barreiras, porque quebrar essas barreiras quer dizer que você também vai contra muitas coisas em que você aprendeu como você deveria ser, como você deveria agir, como você deveria pensar, e principalmente nos ambientes que você frequenta, né? Muitas vezes você precisa até quebrar vínculos, tipo, deixar de ter vínculos com outras pessoas. Exatamente. Então, é muito forte para que uma pessoa ela consiga fazer essa mudança, essa transformação. E às vezes tem pessoas que tá cômodo nesse espaço. E às vezes eu acho que também, pensei aqui, desculpa, João, você ia falar mais alguma coisa? Não, pode relaxar. Pensei também que também tem uma questão dos estereótipos que a gente tem, né? Muito tem o clássico, né? Todo gay é promíscuo. Então eu acho que tem uma questão também do homem gay que se reafirma no sentido de, olha, eles são homens gays promíscuos. Eu não. Eu não sou. Sim. E aí eu acho que também tem essa questão do... querer se separar. Querer se separar dessa leitura quase social mesmo, né? Que a comunidade tem, desses estereótipos. É o famoso você é, mas não parece. E aí a gente desenrola para várias possibilidades. Nenhum homem gay quer um relacionamento sério. Só você que quer, a bonita, né? Exatamente. O outro tá errado. Você é o que sabe. Não é nem o que sabe. O que é o que o João falou. Você se separa do outro, mas é só você se separando de todo o grupo, né? Isso é muito narcisismo.
concordo que tem todos esses atravessamentos da moral, da religião, da família, da cultura, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para um lugar onde é todo mundo muito diferente de você, Narciso não gosta daquilo que é diferente, né? Porque te coloca de frente com muitas coisas diferentes, aí você precisa se observar. E aí eu acho que surge a inveja, surge essa moral, surge o medo, surge o porquê que ele pode, eu não posso, por que ele consegue, eu não consigo, por que ele é aceito e eu não sou. Tudo isso muito inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, faz você se enxergar, mesmo que isso não seja racionalmente percebido. E, às vezes, é muito difícil para muitas pessoas ainda se perceberem. Não é nem que elas são diferentes, mas que ela pode ser diferente do entre muitas aspas, do normal. Ou é homem, é mulher, ou é hétero, ou é gay. Porque aí, entre esses dois, entre o binarismo, existe o universo inteiro. E aí eu acho que a pessoa, que ela tem muita dificuldade de... Não é nem sobre aceitar, ela entender que existe algo diferente dela é muito insuportável. E isso é narcísico. É a pessoa E também não tem... se vê... Eu acho que é muito esse ponto que tu traz de, tipo, você parar para pensar que existe muito desse discurso. Nossa, eu queria me relacionar, eu queria namorar, mas parece que só os homens gays, no geral, não querem. Ah, só querem viver na festa, só querem viver... Meu querido, se pegar você, um gato pingado, com vários outros gatos pingados que também querem se relacionar, eu acho que não é a comunidade em geral que só quer festejar, né? E eu acho que parte muito desse ponto do... Talvez eu começar a se enxergar e a pessoa não quer. A pessoa quer encontrar esse defeito no outro. Porque é mais fácil você apontar um defeito, entre muitas aspas, no outro, Sim. do que você perceber que você não dá conta ainda. Ou que você nunca vai dar conta. Ou então que você tem medo de enfrentar, sei lá, a família, a sociedade, enfim, né? Porque isso, ver o diferente, causa um terremoto na gente. E se a gente não suporta isso, a gente se defende. E a gente se defende não se questionando, né? A gente defende apontando o outro. O que eu fico pensando é que nesse ano a gente sofreu um baita baque nessa parada, porque, né, como a gente viu nas redes sociais, perdemos aí 60% dos patrocinadores. Exato. E aí a gente, né, e aí novamente, onde a gente traz que a parada é uma festa, mas é uma festa que também é uma resistência, que também é importante, um ato político, porque a gente está vendo que está tendo uma grande crescente de... Uma onda de conservadorismo mesmo. É, uma onda de conservadorismo, né? Principalmente, né? Eu vou trazer lado político aqui, a extrema-direita. Né, essa onda de conservadorismo da extrema-direita que tem polarizado de uma forma muito grande e tem afetado, né? Todos os nossos direitos, tudo que a gente tem conquistado até então. E aí, o que vocês têm achado disso? Eu não sei se é exatamente disso, mas é de certa forma, né? Eu sou da área de tecnologia, né? E a gente teve lá quando o Trump ganhou e não sei o que, e tudo que veio. E aí a gente falava, mas no que isso me afeta? No que isso me afeta? E ali em 2020, a gente teve uma grande onda, digamos assim, do mercado tecnológico com esse discurso da inclusão, né? Então, tinham vagas para mulheres, tinham vagas para pessoas trans, e nesses últimos anos a gente viu isso diminuir, que eles falavam, né? Vagas afirmativas. Era muito comum que as empresas tivessem um departamento para cuidar de vagas afirmativas, até porque tem uma questão de legislação, né? Que precisa ser cumprida. Mas aí eu entendi onde isso do Trump ter ganhado lá falava aqui, porque aí, por exemplo, eu da área de tecnologia, muitas empresas são internacionais. Se lá fora, que queira sim, queira não, dita muitas regras do mundo econômico e financeiro, né? Ele decidiu que não pode ser diverso, quantas empresas aqui não são multinacionais, e aí com isso estão replicando esses valores. Então a gente viu uma diminuição dessas vagas afirmativas mesmo, né, de inclusão, e aí eu entendo que isso culminou também com essa redução desse investimento dessas empresas, que na grande maioria são multinacionais,
gente, a gente pode falar até de influenciador, né? Você erguer uma bandeira política, você já está taxado como alguém que está tendo um discurso político. Só que eu entendo que quando você é LGBT e você se reafirma, viver é político, sabe? Sim. Então acaba sendo influenciado por isso. E tu, Júnior? Eu acho que para algumas pessoas ser LGBT ficou legal. Quando você, é o que o João falou, não sabe da história, é aquela coisa de que galera animada. Eu acho que foi uma forma de ou empresa, ou que você falou de influenciador, pegar o bonde andando, mas só pela superficialidade, sabe? É muito legal ser isso. Né? E aí, eu acho que foi muito legal, né? Tipo, ali em 2015 era super legal. Body positive. Só que aí você vai entendendo que não é isso, né? Não, isso, a parada, o movimento, enfim, isso faz parte da política, faz parte da luta, faz parte da afirmação dessa identidade, né? E eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a entender isso, elas entendem que o buraco é um pouco mais fundo. Mais embaixo, exatamente. E aí é hora de ir embora, porque isso vai... É o que eu falei no início, isso movimenta muitas coisas, isso causa muitos terremotos, assim, na base do que é, entre muitas aspas, o correto, o natural. E a gente não pode negar também que isso é tudo por conta do capital. Exato. Né? E aí eu vou virar a Biamon naquele meme de você tem depressão porque você trabalha 12 horas por dia. Pois é, mas é nesse sentido de que, cara, desde aquela época em que se tinha essa coisa das vagas afirmativas, em que era legal, era justamente porque era interessante para o capital da empresa. Né? As pessoas estavam ligadas, o público estava ligado sobre adotar empresas que tinham certos comportamentos políticos, né? Certa cultura e tudo mais. E hoje em dia, com essa crescente do conservadorismo, com essa crescente que a gente está tendo, principalmente, né, vendo isso sair muito forte das redes sociais, porque a gente está vendo isso na vida real também, esse conservadorismo. Né? A gente está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo. As empresas, elas não... então se elas a maior parte do meu público... né? Exatamente, continua consumindo, né? Eu não precisando mais ter que ficar nessa vibe legal, de afirmativo e preocupar com essas coisas, então não tem por que mais eu investir nisso. Então a gente também tem que colocar aí na conta do capital. Tipo, se o público dele continua dessa forma, no sentido de o público ser conservador e não ligar para isso, então não tem por que ele continuar investindo nisso. Eu já trabalhei em lugares que tinha assim uma política muito forte de inclusão de mulheres, de pessoas LGBTs. Para quem está de fora, parece até demais, mas quando você está lá dentro, você entende que é diverso, mas até a página 2. Existe um filtro, tem uma galera muito específica que eles consideram parte da diversidade que pode fazer parte desse quadro de funcionários, disso que eles vão vender como diverso, inclusão, né? Como diverso. Mas lá dentro não é exatamente assim, não. É o diverso para os outros verem, né? Igual de uma loja de shopping ali, quem tá atendendo é diverso, mas quem tá mandando... Exatamente. Tu vai olhar assim os grandes carros, e aí? Quem desce, né, de dentro. Pois é. E aí eu acho que é onde reforça a importância do mês do orgulho, né? Para além da parada, que é o final de semana, que é o dia, o mês do orgulho de entender, e aí novamente, conheça a sua história, de entender por que a gente está ali celebrando, por que a gente está ali ainda como ato político, como manifestação, justamente porque, se a gente olhar pela nossa história, é sempre altos e baixos. Vão haver momentos em que a gente está conseguindo conquistar nossos direitos, em que a gente está conseguindo, sim, ocupar mais espaços, mas também vão haver momentos em que essa crescente do conservadorismo, de populações e pessoas que atacam a gente, elas também vão crescer.
né? Que é o que a gente está falando, de, por exemplo, em 2015, nossa, era super legal as empresas estarem apoiando e tudo mais, ali até meados da pandemia, que a gente viu até as lives da Amistel e tudo, com a famoso meme da Aretusa, I Love You Corote, na live da Amistel, mas de ver como essa onda tem aumentado, né? Então a gente teve esse boom, a gente teve o nosso momento em que a gente conseguiu se sentir muito melhor com as nossas vitórias, com as nossas lutas, mas agora essa onda de conservadorismo está crescendo e a gente está tendo que continuar em alerta. É como se a gente não pudesse perder o passo. Mesmo, se a gente, exatamente, a gente não tem como descansar. Então, por isso que sim, é importante que todo ano tenha o mês do orgulho, né? Para lembrar não só a gente, mas também as outras pessoas do porquê que existe o mês do orgulho. Por que existe a parada LGBT? Ai, porque a parada é um pega-pega, é uma promiscuidade. Meu filho, se você quer se pegar lá, você se pega. Se você não quiser, ninguém vai te puxar para você ser obrigado a isso. Se você quiser fazer manifestação política em prol da parada, em prol do mês do orgulho, vá fazer. Quiser fazer ato político. Nossa, Erika Hilton em cima do palanque lá foi maravilhosa. Minha Nossa Senhora, eu tava assim, meu Deus, que mulher. Então, assim, vá, se sinta, se sinta pertencido da sua maneira, da maneira que faz sentido para você. Né? Você não precisa estar no meio da muvuca da rave, você não precisa estar no meio do ato político, né? No sentido de manifestação política lá dentro, se você quiser. Vá para se sentir pertencido e entender mais da sua história, né? E compartilhar desse momento com outras pessoas que compartilham de dores muito parecidas com a sua, né? De pessoas que estão ali, né? Talvez não pelo mesmo motivo na parada, mas que tem a existência questionada da mesma forma como a sua existência também é questionada, né? E eu acho que se tem você não gosta de ir, tá tudo bem não gostar de ir. Mas se te incomoda tanto, é legal se questionar o porquê que isso te interroga tanto. É isso aí. E eu acho que tem uma questão também em que eu achei muito legal com o tema da parada desse ano, da parada de São Paulo, né? Que foi a questão do voto. Uhum. Mas que é uma coisa que eu vejo muito, não existe, quando a gente fala de existência de grupos, não existe nada que é apolítico. Então, não existe algo que é diverso em que é diverso até certo ponto. Sim. Normalmente... É isso, não existe nada apolítico. Quando você é LGBT, quando você vem de um grupo minorizado, seja você mulher, seja você negro, não existe apolítico. Você precisa se reafirmar enquanto existência e você é um corpo político, é sua testa que tá ali, sabe? Então, eu questiono muito isso, sabe? Como que essas pessoas não percebem de que quando você tá criticando o amiguinho, ai, que gay promíscua, você tá falando do seu grupo também, sabe? Quem tá falando mal das gays promíscuas não são pessoas muito legais, normalmente. E normalmente você não tá falando do outro, você tá falando de você. Teve um querido aí que outro dia falou sobre que ele deixou de ir pra parada porque a parada virou um ato político. Mas que não foi. Quando é que não foi? Exatamente. Eu sei que querido é esse, eu sei que fofoca é essa. Aí eu tô por fora. A bicha é bicha, ela... Como assim, gente? Só dela existir, ela já tá transgredindo alguma coisa, né? E a pessoa não perceber isso. E logo ela. Né? Júnior. Não, eu disse isso, né? E logo ela, né? Que já, enfim... Ai, gente. Quando acabar o episódio, a gente te conta, porque a gente não quer ser denunciado também. A gente não quer, do nada, entrar no processo aí. A gente tá no começo, a gente não tem como sustentar isso ainda. Eu amei o ainda. É isso aí. Ainda, a gente tem que... gata, é sonhar, é sobre isso, sabe? Ocupar espaços, grandes espaços. Vamos ver o primeiro processo. Júnior, qual foi mesmo a pergunta que tu disse que a pessoa que se incomoda com a parada LGBT, né? Qual foi a pergunta que tu fizeste quanto a ela olhar para ela? Por que o outro te interroga tanto? Te incomoda tanto, né? Te interroga tanto. Por que o outro te interroga tanto? Por que o outro te... Por
que você precisa atacar o outro só porque ele é diferente de você? Ele só é diferente de você. Se você não é aquilo, por que isso te incomoda tanto? Por que isso te desloca tanto de algum lugar? E outra coisa, se você se incomoda com a parada, né? De onde é que veio esse incômodo? Exato. De onde é que veio esse Não é conceito sobre a de parada. que, de que a parada é É uma o que, coisa meu é o que a Bruna falou. Voltou! Eu não gosto de muvuca. Tá tudo bem se você não gostar de muvuca, que isso é uma coisa. Sim, Agora, eu não vou porque as pessoas são promíscuas, mas todo mundo que está lá é promíscuo, porque as pessoas que estão lá se pegando, mas todo mundo que está lá está se pegando? Não, né? Então tem alguma coisa que está te incomodando, que não é 100% real, e isso não é sobre o que você está vendo, é sobre o que você está sentindo. E aí a gente aponta o dedo para a gente e não o outro para tentar se entender. É difícil? Muito. Mas é legal pensar nisso. e aí, meus queridos, é com essa reflexão e com essa pergunta que a gente vai finalizar o episódio de hoje, porque eu acho que foi super redondinho. Mas você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não. Eu vou entender o silêncio como consentimento, então, tá? Então é isso, gente. É como a gente sempre fala, ai, que delícia ser viado. Vamos sim conhecer a nossa história, vamos sim entender por que que existe o mês do orgulho e vamos celebrar isso, porque é para ser celebrado. E é pra gente ir nas trincheiras pelos nossos direitos, porque eu quero sim poder andar de mãos dadas, dar beijo no meu homem, sem eu ficar me preocupando onde que eu tô e se eu vou ser espancado, se eu vou ser violentado por conta disso. Ai, que delícia, que delícia. Ai, que bad, né? Né, menina? Esse Terminei bad o episódio. episódio. Mas é isso. Vamos de. Beijo. Às vezes coisas leves, às vezes coisas pesadas, às vezes militando. Na verdade, militando sempre, mas sempre trazendo reflexões também. Então, um beijo, meu povo. Até o próximo Tchau, episódio. tchau, pessoal.